Um milionário oferece 10 milhões para ter uma noite com uma mulher virgem, mas a mulher escolhida carrega nas mãos a chave de segredos que podem arruinar muito mais do que uma reputação. Na queda de seu império, o milionário encontra pela primeira vez o rosto verdadeiro de sua própria história. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol lançava longas sombras sobre a fachada de vidro reluzente da sede da Tecnologias Valente em São Paulo. Do último andar, Eduardo Negrão contemplava o imenso campus que havia construído do zero. Aos 42 anos, Eduardo havia acumulado uma fortuna que o colocava entre os indivíduos mais ricos do Brasil. Suas inovações em inteligência artificial revolucionaram indústrias inteiras, rendendo-lhe o apelido de o Oráculo entre os especialistas em tecnologia. Mas aqueles que trabalhavam próximos a ele sabiam que não deviam confundir sua genialidade com cordialidade. "Senhor Negrão, o conselho está esperando", sua assistente Renata anunciou da porta. Eduardo não se virou imediatamente. Seu reflexo na janela o encarava de volta, impecavelmente vestido em um terno cinza sob medida, sem um único fio de cabelo prateado fora do lugar. A imagem perfeita do sucesso. A fachada perfeita. "Diga a eles que preciso de mais 5 minutos", ele disse, sua voz carregando a calma autoridade que havia se tornado sua marca registrada. Quando Renata saiu, Eduardo pegou seu celular e rolou-o até uma fotografia que mantinha escondida em uma pasta criptografada. Uma jovem mulher com cabelos ruivos e olhos verdes penetrantes sorria de volta para ele. Sua irmã Lívia. A data na foto era de 8 anos atrás, apenas dias antes de ela desaparecer sem deixar rastros. A investigação oficial havia concluído, com nada além de teorias e especulações. Mas Eduardo sabia mais. O desaparecimento de Lívia nunca foi resolvido, e os sussurros de jogo sujo foram silenciados com a mesma eficiência que caracterizava tudo no mundo de Eduardo. Ele guardou o telefone, ajustou a gravata e caminhou em direção à sala do conselho com passos medidos. As vozes dentro silenciaram quando ele entrou. "Senhores, senhoras", ele acenou brevemente. "Peço desculpas pelo atraso." Marcelo Cheng, diretor financeiro de Eduardo e executivo mais antigo, estava de pé na cabeceira da mesa ao lado de um gráfico projetado mostrando os últimos resultados trimestrais da Valente. "Eduardo, estávamos discutindo a expansão para a América Latina. Os números estão superando as projeções em 17%. "Bom", disse Eduardo, tomando seu lugar na cabeceira da mesa. "Mas não é por isso que convoquei esta reunião." Sala ficou silenciosa. Eduardo raramente convocava reuniões de emergência do conselho, e quando o fazia, geralmente significava um novo produto revolucionário ou uma reestruturação implacável que geraria manchetes. "Vou fazer um anúncio, pessoal, amanhã", ele continuou, sua voz nivelada. "Provavelmente afetará temporariamente as ações da empresa, então queria informá-los primeiro como cortesia." Marcelo franziu a testa. "Que tipo de anúncio?" A expressão de Eduardo permaneceu neutra enquanto ele pronunciava as palavras que em breve chocariam o país. "Estou oferecendo 10 milhões de dólares por uma noite com uma mulher virgem." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vários membros do conselho trocaram olhares, claramente se perguntando se haviam ouvido. "Mal, eu não entendo", disse Diana Winters, chefe de assuntos jurídicos, sua voz tensa de incredulidade. "Você está dizendo..." "É exatamente o que parece", Eduardo interrompeu. 10 milhões de dólares, uma noite. A mulher deve ter mais de 21 anos, ser consentinte e virgem. Além disso, não há outros requisitos." Marcelo inclinou-se para a frente, sua compostura habitual destruída. "Eduardo, isso é... Você não pode estar falando sério. As implicações de relações públicas por si só seriam catastróficas, sem mencionar as ramificações legais de tal proposição. A oferta será feita através de uma entidade separada sem vínculos diretos com a Valente", Eduardo respondeu calmamente. "E tudo estará acima de qualquer suspeita,
legalmente falando. Diana pode revisar a documentação antes do anúncio. Diana já estava balançando a cabeça. Isso é prostituição, Eduardo. Não importa como você enquadre. É um acordo entre adultos consentintes, Eduardo corrigiu. E a estrutura legal será inviolável. A mulher assinará um NDA. Você acha que um NDA manterá isso em sigilo? Marcelo interrompeu, sua voz aumentando. Este será o maior escândalo desde... Não estou pedindo permissão, disse Eduardo, seu tom caindo para um nível perigosamente baixo. Estou informando vocês por respeito ao nosso relacionamento profissional. A decisão foi tomada. A sala do conselho irrompeu em acalorada discussão. Eduardo sentou-se em silêncio, assistindo-os debater a moralidade, legalidade e implicações comerciais de seu anúncio. Ele havia esperado essa reação. O que ele não havia esperado era o leve tremor em sua própria mão escondida sob a mesa. Por trás de seu exterior composto, a mente de Eduardo corria com pensamentos que ele não podia compartilhar. Isso não era sobre sexo ou poder ou algum capricho de bilionário. Era algo muito mais complexo, um experimento, uma penitência, uma tentativa desesperada de enfrentar demônios que ele manteve trancados desde que Lívia desapareceu. Mas ninguém nesta mesa jamais entenderia isso. Há mais uma coisa, disse Eduardo, silenciando a sala mais uma vez. Eu, pessoalmente, me afastarei das operações diárias durante este processo. Marcelo assumirá a liderança temporária. Marcelo parecia atordoado. Em 15 anos, Eduardo nunca havia voluntariamente abdicado do controle, nem mesmo quando hospitalizado por exaustão 3 anos antes. O anúncio será divulgado amanhã ao meio-dia, Eduardo concluiu, levantando-se de sua cadeira. Preparem seus departamentos adequadamente. Ele deixou a sala de reuniões sem esperar por uma resposta, retirando-se para seu elevador privativo. Quando as portas se fecharam, ele se apoiou na parede e fechou os olhos. Por um momento, a máscara cuidadosamente construída escorregou, revelando um cansaço que parecia envelhecê-lo 10 anos. O elevador abriu diretamente em seu apartamento de cobertura, no topo do edifício Valente, um espaço minimalista de aço, vidro e concreto, que oferecia vistas panorâmicas, mas pouco aconchego. Eduardo caminhou diretamente para o painel escondido na parede de sua sala e pressionou sua palma contra ele. A parede deslizou, revelando uma sala desconhecida para todos, exceto ele. Ao contrário do resto de sua casa moderna e esparsa, esta sala estava cheia de fotografias, notas manuscritas, mapas e recortes de jornais, todos conectados por cordão vermelho em uma teia elaborada. No centro estava o rosto sorridente de Lívia, cercado por fragmentos da investigação que Eduardo havia financiado privadamente por anos depois que a polícia desistiu. Ele sentou-se na pequena escrivaninha no canto e abriu seu laptop. Com alguns toques, acessou um servidor seguro contendo imagens de vigilância de vários indivíduos, pessoas ligadas ao caso de Lívia, ex-associados comerciais com passados questionáveis, e um rosto que aparecia com mais frequência que os outros, Vitor Reis. Antes mentor e sócio comercial de Eduardo, Vitor havia deixado a Valente em circunstâncias misteriosas logo após o desaparecimento de Lívia. A história oficial envolvia diferenças criativas e o desejo de Vitor de seguir outros empreendimentos. A verdade que Eduardo havia passado anos reunindo era muito mais sombria. Eduardo clicou nas imagens mais recentes. Vitor entrando em sua cobertura em Ipanema. Vitor se reunindo com políticos influentes. Vitor jantando com uma jovem que parecia perturbadoramente semelhante a Lívia. Nunca havia nada concreto, nada que Eduardo pudesse levar às autoridades. Mas os padrões estavam lá para quem soubesse onde procurar. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Renata. A equipe de RP está solicitando orientação para amanhã. Protocolos de gerenciamento de crise. Eduardo respondeu com uma única palavra. Prossiga. Ele fechou o laptop e voltou para a janela, observando o sol se pôr sobre São Paulo. Amanhã, ele se tornaria um vilão ou uma piada aos olhos do público. Sua reputação, cuidadosamente construída ao longo de décadas, desmoronaria da noite para o dia.
Mas nada disso importava se seu plano funcionasse. Alguém lá fora sabia o que aconteceu com Lívia, alguém tinha respostas. E Eduardo estava apostando que sua proposta ultrajante atrairia essa pessoa das sombras, seja como candidata à oferta ou como alguém tentando impedir que a verdade finalmente emergisse. O sistema de segurança tocou, alertando-o sobre uma chamada de um número bloqueado. Eduardo olhou para a notificação na tela do telefone por um longo momento antes de atender. "Sei o que você está fazendo", disse uma voz distorcida. "Você está jogando um jogo perigoso." O pulso de Eduardo acelerou, mas sua voz permaneceu firme. "Quem é?" "Alguém que sabe sobre Lívia", a voz respondeu. "Alguém que sabe o que você está realmente procurando." Antes que Eduardo pudesse responder, a ligação foi desconectada. Ele imediatamente tentou rastreá-la, mas, como esperado, não levou a lugar nenhum. Ele voltou para a sala escondida e pregou uma nota em seu quadro de investigação. Primeiro contato feito. O plano já estava funcionando, mais rápido do que ele havia antecipado. Em algum lugar no Brasil, as peças começavam a se mover. Se em direção à resolução ou à tragédia mais profunda, Eduardo ainda não podia dizer. Mas após 8 anos de silêncio e segredos cuidadosamente enterrados, qualquer coisa era melhor do que o purgatório de não saber. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Eduardo Negrão se preparava para a tempestade que estava prestes a desencadear, não apenas sobre o público, mas sobre a rede cuidadosamente construída de mentiras que havia levado sua irmã e o deixado com nada além de riqueza, poder e isolamento. 3 dias após o anúncio de Eduardo Negrão, o mundo ainda estava em choque. Virgem Negrão era tendência em todas as plataformas de mídia social. Protestos se reuniam do lado de fora da sede da Tecnologias Valente. Comentaristas conservadores chamavam isso de degradação, moral dos valores brasileiros, enquanto comentaristas liberais debatiam se a oferta era exploração ou um comentário subversivo sobre o próprio capitalismo. As ações da Valente inicialmente despencaram 15% antes de estabilizarem, quando os investidores perceberam que o valor fundamental da empresa permanecia inalterado apesar da bizarra proclamação de seu fundador. Em um apartamento modesto no Jardim Botânico, Rio de Janeiro, Olívia Ribeiro olhava para a tela do computador, lendo o formulário de inscrição pela 20ª vez. Aos 26 anos, ela morava sozinha. Trabalhava remotamente como analista de dados e mantinha-se reservada. Seus vizinhos a descreveriam como educada, mas distante. Alguém que entrava e saía do prédio como um fantasma, nunca participando de encontros de inquilinos ou envolvendo-se em conversas de corredor. "Isso é loucura", ela sussurrou para si mesma, seus dedos pairando sobre o teclado. O formulário era surpreendentemente formal e minucioso. Histórico médico, verificações de antecedentes, avaliações psicológicas. O processo havia sido projetado para eliminar caçadores de publicidade e golpistas, mulheres que afirmariam virgindade por uma chance de ganhar 10 milhões de dólares. Olívia sabia que poderia passar em todos os testes. Não era isso que a fazia hesitar. Ela olhou para a pasta ao lado de seu laptop, documentos que havia passado anos coletando, recortes de notícias sobre o desaparecimento de Lívia Negrão, registros financeiros mostrando transações incomuns entre Tecnologias Valente e contas offshore naquela época, e mais incriminador, uma fotografia de Vitor Reis e outro homem carregando o que parecia ser um pacote pesado embrulhado para um iate particular na noite em que Lívia desapareceu. Olívia fechou os olhos, lembrando-se da promessa que havia feito a si mesma anos atrás. Ela tinha apenas 19 anos quando descobriu a verdade sobre seu pai. Não o pai solteiro amoroso que a havia criado em uma pequena cidade no Paraná, mas Daniel Ribeiro, meio-irmão biológico do pai de Eduardo Negrão, tornando-a prima de Eduardo e Lívia. Uma conexão familiar que havia sido deliberadamente escondida e que nem Eduardo nem o mundo sabiam que existia. Seu pai havia levado esse segredo para o túmulo após uma insuficiência cardíaca inesperada, 3 anos atrás, mas não antes de revelar acidentalmente o suficiente
para Olivia juntar as peças da complicada história da família. Os Negrões haviam deserdado Daniel após uma amarga disputa de herança, apagando-o dos registros familiares e negando completamente a existência de sua filha. Olivia nunca pretendeu reivindicar sua conexão com a fortuna dos Negrão, mas quando Lívia desapareceu e o caso foi suspeitamente encerrado sem resolução, algo dentro dela mudou. A prima que ela nunca conheceu merecia justiça, e os homens poderosos que enterraram a verdade mereciam ser expostos. Com golpes de teclado determinados, Olivia completou a inscrição. Ela anexou a documentação necessária, incluindo verificação médica de sua virgindade, um fato que tinha mais a ver com seu estilo de vida focado e isolado do que com qualquer convicção moral ou religiosa. Então ela carregou uma fotografia atual, mostrando seu rosto em formato de coração, emoldurado por cabelos escuros, seus olhos de um tom impressionante de âmbar que havia herdado do lado negrão da família. Antes de enviar, ela sussurrou, "Por Lívia", e clicou no botão. Do outro lado do país, em uma luxuosa propriedade em Angra dos Reis, escondida atrás de portões e sistemas de segurança, Vitor Reis observava o sol se pôr sobre o Atlântico. Aos 61 anos, ele mantinha a forma física e a aparência de um homem muito mais jovem, resultado de dieta rigorosa, exercícios regulares e os melhores procedimentos cosméticos que o dinheiro podia comprar. Ele girava o uísque envelhecido em um copo de cristal, sua expressão preocupada enquanto revisava o último briefing de segurança em seu tablet. "Senhor", seu chefe de segurança aproximou-se por trás. "Interceptamos algo que o senhor deveria ver." Vitor aceitou a pasta oferecida, examinando seu conteúdo com crescente alarme. "Quantas inscrições chegaram até agora?" "Mais de 5.000, mas esta acionou nosso algoritmo de monitoramento." O chefe de segurança apontou para um nome, Olivia Ribeiro. Vitor estudou a fotografia. Algo sobre os olhos da mulher o perturbou. Não apenas sua cor incomum, mas a intensidade por trás deles. "O que sabemos sobre ela?" "No papel ela é comum. Analista de dados, mora sozinha, sem presença nas redes sociais, digna de menção, mas quando investigamos mais a fundo..." O chefe de segurança hesitou. "Ela tem pesquisado o desaparecimento de Lívia Negrão há anos, e há evidências de que ela pode ter acessado alguns de nossos arquivos protegidos." Vitor colocou seu copo subitamente alerta. "Impossível. Esses registros são impenetráveis." "No entanto, senhor, ela tem informações que não deveria ter. E agora está se candidatando para o Acordo de Negrão." Vitor voltou-se para a janela, sua mente correndo. O anúncio de Eduardo inicialmente pareceu o ato desesperado de um homem se desfazendo, algo que Vitor vinha antecipando há anos. Mas e se fosse mais calculado? E se Eduardo estivesse usando essa proposição ultrajante como isca? "Quero tudo sobre Olivia Ribeiro", Vitor ordenou. "Cada detalhe de sua vida desde o nascimento até o café da manhã desta manhã. E quero saber exatamente quais informações ela possui." "Já está em andamento, senhor." Quando seu chefe de segurança partiu, Vitor abriu um cofre escondido na parede de seu escritório e retirou um pequeno dispositivo semelhante a um pendrive. Ele continha arquivos criptografados detalhando a Operação Sereia, o nome de código para os eventos, em torno do desaparecimento de Lívia Negrão. Informações que poderiam destruir não apenas sua reputação e liberdade, mas toda a rede que ele havia passado décadas construindo. Vitor havia acreditado que esses segredos estavam enterrados com segurança. Lívia estava fazendo muitas perguntas, descobrindo irregularidades financeiras que levavam a contas offshore e empresas de fachada usadas para ocultar as verdadeiras fontes do financiamento inicial da Valente. Fontes com conexões a atividades que nunca resistiriam ao escrutínio público. Ele pegou seu telefone e discou um número que poucas pessoas no mundo possuíam. "Temos uma situação", ele disse quando a chamada foi conectada. "O golpe de Negrão atraiu alguém perigoso, uma mulher chamada Olivia Ribeiro." A voz do outro lado era comedida, pragmática. "Elimine a ameaça."
Não é tão simples, Vitor respondeu. Se ela desaparecer agora, confirma as suspeitas de Negrão. Precisamos descobrir o que ela sabe e quem mais tem a informação. Após uma breve discussão de contingências, Vitor encerrou a chamada e voltou à sua contemplação do oceano. O sol poente lançava reflexos vermelho-sangue na superfície da água, um presságio adequado para o que poderia estar por vir. Enquanto isso, na instalação de triagem que Eduardo havia estabelecido para processar as candidaturas, Dra. Marta Castro revisava as candidatas mais promissoras do dia. Como psicóloga respeitada com experiência em motivação humana, ela havia sido pessoalmente selecionada por Eduardo para liderar o processo de verificação, embora permanecesse intrigada com suas verdadeiras intenções. Sr. Negrão, ela chamou quando Eduardo entrou na sala segura. Reduzimos o lote de hoje para 15 potenciais, mas há uma que acho que o senhor deveria revisar pessoalmente. Ela entregou-lhe um tablet, exibindo a inscrição de Olívia Ribeiro. Eduardo a estudou com uma expressão ilegível. Seu perfil psicológico é fascinante, Dra. Castro continuou. A maioria das candidatas mostra motivações claras, desespero financeiro, busca por publicidade ou alguma forma de atração patológica pelo senhor ou seu status. Mas as motivações da senhorita Ribeiro são notavelmente opacas. Ela não demonstra nem tensão financeira, nem comportamentos de busca de atenção. Seus testes de inteligência a colocam no percentil superior e seus scores de estabilidade emocional são incomumente altos. Eduardo rolou pelo perfil, pausando na fotografia de Olívia. Algo sobre seus olhos chamou sua atenção, uma qualidade familiar que ele não conseguia identificar exatamente. Há mais uma coisa, Dra. Castro acrescentou, baixando a voz apesar da segurança da sala. Durante a verificação de antecedentes, descobrimos que ela vem pesquisando o caso de sua irmã. Os dedos de Eduardo congelaram na tela. Explique. Ela acessou registros públicos sobre o desaparecimento de Lívia, solicitou relatórios policiais através da Lei de Acesso à Informação, até visitou locais conectados ao caso. Tudo foi conduzido legal e silenciosamente, mas de forma completa. Quase como uma investigação, Eduardo completou. Ele voltou à fotografia, estudando as feições de Olívia com nova intensidade. Seria isso o que ele estava esperando? Alguém que havia sido atraído para o caso de Lívia independentemente, alguém que poderia ter descoberto pistas que ele havia perdido? Ou seria uma armadilha? Uma planta de Vitor ou seus associados, projetada para descobrir o que Eduardo sabia? Quero conhecê-la, ele decidiu. Marque a entrevista preliminar para amanhã. Dra. Castro parecia preocupada. Senhor, não completamos o processo completo de verificação. Faça uma exceção. Depois que Eduardo saiu, Dra. Castro fez uma ligação, não para agendar a entrevista, mas para um número que não aparecia em nenhum registro oficial. Ele está mordendo a isca, ela relatou. A inscrição da Ribeiro chamou sua atenção imediatamente, exatamente como você previu. Em seu apartamento no Rio de Janeiro, Olívia recebeu uma notificação de que sua inscrição havia avançado para a fase de entrevista. Ela abriu o mensageiro seguro que havia sido estabelecido para comunicações. Senhorita Ribeiro, veio a mensagem. O Sr. Negrão gostaria de se encontrar com você amanhã às 14 horas. Um carro a buscará ao meio-dia. Por favor, confirme sua disponibilidade. O coração de Olívia acelerou. Ela esperava passar na triagem inicial, mas não ser encaminhada diretamente para o próprio Negrão. Este cronograma acelerado significava ajustar sua estratégia. Ela abriu seu armário e afastou as roupas penduradas para revelar um painel oculto. Atrás dele havia um recipiente selado contendo evidências adicionais que ela havia reunido. Informações sensíveis demais para manter em qualquer dispositivo eletrônico. Entre os itens estava um teste de DNA confirmando sua linhagem Negrão, fotografias de reuniões secretas entre Vitor Reis e figuras criminosas conhecidas e uma gravação de voz de uma conversa discutindo lidar com a situação de Lívia permanentemente. Olívia selecionou cuidadosamente quais peças trazer consigo amanhã
e quais deixar seguramente escondidas. Enquanto trabalhava, seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Você está jogando um jogo perigoso, senhorita Ribeiro. Esses homens destroem qualquer um que ameace seus segredos. Afaste-se enquanto ainda pode. Ela olhou fixamente para a mensagem, um arrepio percorrendo sua espinha. Alguém sabia o que ela estava fazendo. Alguém além de Negrão e sua equipe. O aviso apenas confirmou o que ela já suspeitava. Ela estava entrando em uma teia de poder, corrupção e verdades enterradas muito mais complexa do que até mesmo ela havia imaginado. Em vez de medo, Olivia sentiu uma onda de determinação fria. Após anos de preparação, meses de planejamento e posicionamento cuidadoso, ela finalmente estava se aproximando da verdade sobre o que aconteceu com Lívia. Próxima da justiça, não apenas para sua prima desconhecida, mas para si mesma, pela conexão familiar que lhe foi negada durante toda a vida. Sem volta agora, ela sussurrou preparando-se para a performance mais importante de sua vida. O carro enviado para Olivia era um Lincoln preto discreto, janelas tingidas quase até a opacidade. O motorista não disse nada além de uma saudação, educada, mantendo o silêncio profissional durante a viagem do Rio de Janeiro até um campo de aviação privado em Jacarepaguá. Lá, um elegante jato particular aguardava, seus motores já zumbindo. O Sr. Negrão valoriza sua privacidade, explicou uma mulher que se apresentou como Renata, assistente executiva de Eduardo. O local da reunião é seguro e remoto. Olivia assentiu, não traindo nada da adrenalina correndo em suas veias. Ela usava um simples vestido azul marinho, profissional mas não provocativo, e carregava apenas uma pequena bolsa contendo itens cuidadosamente selecionados. Seu RG, um telefone especializado com recursos de segurança aprimorados e 3 peças-chave de evidência, que ela decidiu que poderiam ser necessárias durante este primeiro encontro. Durante o voo, Renata ofereceu refrescos, mas pouca conversa. Olivia usou o tempo para observar e memorizar detalhes sobre o interior do jato, a equipe, os protocolos de segurança. Cada pedaço de informação poderia ser valioso mais tarde. 3 horas depois, eles desceram em direção a uma ilha privada na costa de Santa Catarina, um santuário de 200 acres de propriedade de uma empresa de fachada que Olivia já havia identificado como um dos ativos ocultos de Eduardo. Enquanto o jato circulava para aterrissar, ela vislumbrou uma estrutura modernista de vidro e pedra empoleirada, em falésias costeiras, cercada por densa floresta de pinheiros. Bem-vinda à Ponta de Vidro, Renata disse enquanto desembarcavam. O Sr. Negrão está esperando na casa principal. O ar carregava o cheiro forte de pinheiro e água salgada. 2 agentes de segurança os flanqueavam na caminhada da pista, de pouso até a residência. Homens com a postura inconfundível de ex-militares, seus olhos constantemente examinando os arredores. A casa em si era uma maravilha de minimalismo arquitetônico. Paredes de vidro emolduradas por pedra clara e metal brunido, tudo projetado para borrar os limites entre o interior e a paisagem. Olivia notou câmeras de segurança disfarçadas, como luminárias, sensores de movimento integrados a elementos decorativos e o que parecia ser um sistema de escaneamento biométrico de última geração em cada entrada. Dentro, o espaço se abria em um grande salão com tetos altos e uma parede de janelas voltada para o Atlântico. O mobiliário era escasso, mas requintado, cada peça claramente selecionada com estética e função em mente. De pé diante das janelas, silhuetado contra a vista panorâmica do oceano, estava Eduardo Negrão. Ele se virou quando eles entraram, sua postura impecável, expressão inescrutável. Pessoalmente, ele parecia tanto mais quanto menos do que sua imagem pública, mais intensamente presente, menos artificialmente polido. Senhorita Ribeiro, ele disse, sua voz profunda e medida. Obrigado por vir. Renata e o pessoal de segurança retiraram-se discretamente, deixando-os sozinhos no vasto espaço no Sr. Negrão. Olivia respondeu com um leve aceno de cabeça
encontrando seu olhar diretamente. Por um momento, nenhum dos dois falou. Era uma avaliação deliberada, cada um estudando o outro com atenção calculada aos detalhes. Olivia permitiu-se ser examinada, sabendo que cada microexpressão sua estava sendo analisada. Enquanto isso, ela observava as leves sombras sob os olhos de Eduardo, a tensão em sua mandíbula, a maneira como seus dedos ocasionalmente flexionavam ao seu lado, sinais de estresse cuidadosamente controlados, mas não inteiramente ocultados. Por favor, sente-se, ele finalmente disse, gesticulando em direção a uma área de assentos de sofás baixos de couro. Enquanto se sentavam um em frente ao outro, um servidor apareceu silenciosamente com uma bandeja de refrescos antes de desaparecer. Novamente. Olivia notou que seu copo estava posicionado para capturar suas impressões digitais e, possivelmente, DNA. Imagino que você tenha perguntas sobre minha proposta, Eduardo começou. Na verdade, Olivia rebateu suavemente. Imagino que você tenha perguntas sobre mim. 5.000 candidatas e você acelerou minha entrevista pessoalmente. Estou curiosa para saber por quê. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Eduardo, quase imperceptível. Mas Olivia havia estudado suas expressões em vídeos e fotografias por anos. Ela tinha interrompido seu roteiro, mudando a dinâmica entre eles. Sua inscrição se destacou. Ele respondeu simplesmente. Por causa do meu interesse no caso da sua irmã, Olivia afirmou, observando atentamente sua reação. A postura de Eduardo enrijeceu, a única indicação de que suas palavras haviam causado impacto. Você é direta. Eu aprecio isso. Valorizo eficiência, ela disse, e clareza. Vamos ser claros um com o outro, Sr. Negrão. Sua oferta 10 milhões por uma noite com uma virgem não tem nada a ver com sexo ou jogos de poder. É uma isca cuidadosamente construída. Ela pegou seu copo d'água, tomou um gole deliberado, então o colocou precisamente onde estava, negando a ele as impressões digitais que procurava. Uma isca, ele repetiu, seu tom neutro. Com que propósito? Para atrair alguém com informações sobre Lívia, Olivia disse, sua voz suavizando ao mencionar o nome. Alguém que poderia se apresentar como candidata ou como parte interessada, tentando monitorar o processo. Você criou o cenário perfeito, ultrajante o suficiente para capturar a atenção global, íntimo o bastante para potencialmente revelar alguém que conhece seus segredos ou ameaça sua narrativa cuidadosamente construída. Eduardo levantou-se e voltou para as janelas de costas para ela, enquanto contemplava o oceano agitado abaixo. Olivia permitiu que o silêncio se estendesse entre eles, reconhecendo-o como uma tática para deixá-la desconfortável, para provocá-la a preencher o vazio com conversa nervosa. Ela permaneceu imóvel, esperando. O que você sabe sobre Lívia? Ele finalmente perguntou ainda de costas. Sei que ela desapareceu há 8 anos depois de descobrir irregularidades financeiras na Valente. Sei que a investigação foi suspeitosamente breve e superficial. Sei que seu ex-sócio, Vitor Reis, deixou a empresa logo depois em circunstâncias que nunca foram totalmente explicadas publicamente. Eduardo virou-se para encará-la, sua expressão agora afiada com intensidade focada. Essas informações estão disponíveis para qualquer pessoa disposta a vasculhar registros públicos. Verdade, Olivia reconheceu. Ela abriu sua bolsa e retirou um papel dobrado, colocando-o na mesa de centro de vidro entre eles. Mas isso não está. Eduardo aproximou-se cautelosamente e desdobrou o documento. Uma fotografia mostrando Vitor Reis embarcando em um iate particular na noite em que Lívia desapareceu, acompanhado por um homem não identificado, carregando um grande pacote embrulhado. A imagem era granulada, mas inconfundível, capturada de filmagens de vigilância que supostamente haviam sido apagadas. Onde você conseguiu isso? Eduardo perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Tenho minhas fontes, Olivia respondeu. Assim como você tem as suas. A questão é, o que fazemos com as informações que temos? Eduardo a estudou com nova consciência, como se a visse pela primeira vez. Quem é você realmente, Olivia Ribeiro? Qual é seu interesse no caso da minha irmã? Talvez o mesmo que o seu, ela rebateu. Justiça, verdade, encerramento.
Eduardo voltou ao seu assento, mais próximo dela desta vez. Você percebe que ao me mostrar isso colocou-se em perigo. Se você tem essas informações, Vitor provavelmente sabe sobre você. Estou contando com isso, Olivia disse com um indício de sorriso. O entendimento surgiu nos olhos de Eduardo. Você quer que ele saiba. Você não está apenas respondendo à minha oferta. Você está preparando sua própria armadilha. Em vez de responder diretamente, Olivia alcançou novamente sua bolsa e retirou um pequeno dispositivo. Ela pressionou um botão e um zumbido suave preencheu a sala por um momento antes de diminuir. Bloqueador de sinal, ela explicou. Agora podemos falar livremente, sem sua equipe de segurança ouvindo. Você tem exatamente 3 minutos antes que eles venham verificar por que o sinal caiu. Os olhos de Eduardo estreitaram-se, mas ele não chamou a segurança. Fale rápido. Vitor Reis está monitorando sua busca por virgens. Ele tem algoritmos examinando cada candidata, procurando ameaças. Minha inscrição acionou esses algoritmos deliberadamente. A esta altura, ele sabe que estou aqui me encontrando com você e está tentando determinar o que eu sei e quem mais. Tem minhas informações. Você está me usando como isca, Eduardo disse com uma nota de admiração relutante em sua voz. Estamos usando um ao outro, Olivia corrigiu. A diferença é que estou sendo honesta sobre isso. Selecione-me para sua proposta, Sr. Negrão. Quando as notícias revelarem que sou sua candidata escolhida, Vitor fará seu movimento. Mas desta vez, estaremos prontos. Eduardo recostou-se, estudando-a com desapego clínico. Você é incrivelmente corajosa ou tolamente imprudente. Já fui chamada de coisas piores, Olivia respondeu tranquilamente. O dispositivo em sua mão emitiu um bip suave. Nosso tempo acabou. Sua segurança estará aqui em 30 segundos. Qual é sua resposta? Antes que Eduardo pudesse responder, a porta se abriu e Renata entrou com 2 seguranças. Está tudo bem, Sr. Negrão. Perdemos o sinal. Está tudo bem. Eduardo respondeu suavemente, nunca tirando os olhos de Olivia. A senhorita Ribeiro estava apenas demonstrando algumas das habilidades técnicas que a tornam uma candidata tão intrigante. Renata parecia não estar convencida, mas assentiu profissionalmente. Devo escoltar a senhorita Ribeiro de volta ao jato? Não, Eduardo disse. A senhorita Ribeiro ficará durante a noite. Ela está avançando para a fase final do processo de seleção. Surpresa passou pelo rosto de Renata antes que sua máscara profissional retornasse. Claro, mandarei preparar a suíte de hóspedes. Quando ficaram sozinhos novamente, Eduardo aproximou-se de Olivia, parando perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sua colônia cara. Qualquer jogo que você esteja jogando, senhorita Ribeiro, espero que entenda o que está em jogo. Pessoas que se aproximam da verdade sobre Lívia tendem a desaparecer. Olivia encontrou seu olhar sem vacilar. Estou contando com você para garantir que isso não aconteça. E por que eu faria isso? Porque, Olivia disse suavemente, sou sua melhor chance de descobrir o que realmente aconteceu com sua irmã. Enquanto uma tempestade se formava, no horizonte, lançando sombras dramáticas pelo santuário de paredes de vidro, Eduardo e Olivia se observavam com uma complexa mistura de desconfiança, curiosidade e reconhecimento relutante. 2 estranhos unidos por segredos que nenhum compreendia completamente, embarcando em uma dança perigosa que poderia terminar em revelação ou ruína. A tempestade que ameaçava offshore chegou com fúria total durante a noite, açoitando as paredes de vidro da mansão modernista com lençóis de chuva. O trovão estourou no céu enquanto Olivia estava de pé junto à janela de sua suíte de hóspedes, observando relâmpagos iluminarem o mar turbulento abaixo. O clima espelhava a tensão crescente dentro da casa, um cenário metafórico perfeito para o que estava por vir. Uma batida suave em sua porta chamou sua atenção. Ela abriu para encontrar Eduardo parado ali, sua aparência habitualmente impecável, ligeiramente desarrumada, como se ele estivesse passando as mãos pelo cabelo em agitação. Precisamos conversar, ele disse sem preâmbulo. Não aqui.
Olivia assentiu, pegando um cardigã da cama e seguindo-o pelos corredores fracamente iluminados da casa. Câmeras de segurança rastreavam seu movimento, suas luzes vermelhas piscando constantemente na escuridão. Eduardo a conduziu até seu escritório privado. Uma sala que ela havia notado anteriormente estava conspicuamente ausente do sistema de segurança abrangente da casa. Uma vez dentro, ele ativou o que parecia ser o mesmo tipo de bloqueador de sinal que Olivia havia usado anteriormente. A sala era quente, forrada de livros e dominada por uma grande escrivaninha de madeira que parecia em desacordo com a arquitetura modernista do resto da casa. Parecia pessoal, vivida. Talvez o único espaço na vida de Eduardo não projetado, principalmente para gerenciamento de impressão. Vitor fez contato, Eduardo disse, virando-se para encará-la. Ele sabe que você está aqui. Bom, Olivia respondeu calmamente. É o que queríamos. É mesmo? Eduardo desafiou, estudando-a intensamente, porque ele parecia incomumente interessado em você especificamente, não apenas como minha candidata escolhida, mas como Olivia Ribeiro. Ele mencionou seu nome. Olivia manteve sua compostura, embora sua frequência cardíaca acelerasse. O que exatamente ele disse? Ele sugeriu que estou sendo manipulado. Eduardo, disse sua voz cuidadosamente neutra, que você não é quem parece ser. Uma acusação interessante de um homem com tantos segredos próprios, Olivia rebateu. Eduardo moveu-se para um gabinete e retirou 2 copos e uma garrafa de cristal com líquido âmbar. Ele serviu uma medida em cada copo e ofereceu um a Olivia, que aceitou, mas não bebeu. Venho investigando o desaparecimento de Lívia há 8 anos, Eduardo disse depois de tomar um gole de seu próprio copo. Segui todas as pistas, interroguei todas as testemunhas, analisei cada pedaço de evidência que pude encontrar. Em todo esse tempo, nunca encontrei seu nome, senhorita Ribeiro. Até 3 dias atrás, você não existia no meu mundo. E isso o incomoda. Me deixa curioso, ele corrigiu. Sobre seus motivos, sobre suas fontes, sobre seu súbito aparecimento nesta narrativa. Um relâmpago brilhou lá fora, iluminando seu rosto com luz branca intensa, antes de mergulhá-lo novamente na sombra. Naquele breve momento, Olivia viu algo sob seu exterior composto. Um profundo cansaço, um pesar que nunca encontrou resolução. Fui cuidadosa, ela disse suavemente. Tinha que ser. As mesmas pessoas que silenciaram Lívia teriam me silenciado, se descobrissem o que eu estava fazendo. A expressão de Eduardo aguçou-se. E o que exatamente você está fazendo, senhorita Ribeiro? Olivia colocou seu copo intocado e alcançou seu bolso, retirando um pequeno pingente em uma corrente de prata. Ela o colocou na mesa entre eles. Eduardo olhou fixamente para ele, seu rosto perdendo a cor. Onde você conseguiu isso? Você o reconhece? Olivia observou, assistindo sua reação atentamente. Era de Lívia, ele disse, sua voz áspera, de emoção enquanto pegava o pingente. Uma delicada chave de prata, com um padrão incomum gravado em sua superfície. Ela nunca o tirava. Foi um presente da nossa avó. Sim, Olivia confirmou, uma herança de família passada através de gerações de mulheres negrão. Os olhos de Eduardo subiram para encontrar os dela, uma compreensão repentina surgindo. Mulheres negrão, ele repetiu lentamente, não mulheres Ribeiro. Olivia respirou fundo. Este era o momento para o qual ela havia se preparado ao longo de anos de pesquisa, cuidadosa e planejamento. Meu nome de nascimento não é Ribeiro, ela reconheceu. É Negrão. Meu pai era Daniel Negrão, o meio-irmão que seu pai nunca reconheceu. Eduardo afundou em sua cadeira, visivelmente processando esta revelação. Daniel Negrão morreu há 20 anos, em um acidente de carro no Paraná, Olivia confirmou, onde ele vivia sob o nome Daniel Ribeiro, criando uma filha sozinho, depois que sua esposa os abandonou. Essa filha era eu. Ela aproximou-se, permitindo que ele estudasse suas feições mais cuidadosamente. Olhe para meus olhos, Eduardo. O mesmo tom incomum de âmbar do seu pai, como os seus. O traço negrão que pula gerações, mas apareceu. Em nós dois. Isso é impossível, Eduardo murmurou, mas sua voz carecia de convicção. Ele estava vendo agora.
a semelhança familiar que seria óbvia para qualquer um que soubesse procurá-la. Seu pai deserdou o meu depois de uma disputa sobre ativos familiares, Olivia continuou. Ele foi apagado dos registros familiares, negado sua herança, sua própria existência removida da narrativa Negrão. Mas ele manteve documentos, fotos, cartas, prova de sua linhagem que ele me revelou antes que sua insuficiência cardíaca o levasse a 3 anos. Você está alegando ser minha prima, Eduardo disse, sua mente analítica claramente correndo através das implicações. Eu sou sua prima, Olivia corrigiu gentilmente. O que torna Lívia minha prima também. É por isso que venho investigando. Seu desaparecimento. Não por dinheiro ou vingança, mas por família, por verdade. O trovão rugiu no céu enquanto Eduardo absorvia essa informação, sua expressão ciclando através de descrença, suspeita e aceitação relutante. Mesmo que o que você esteja dizendo seja verdade, ele finalmente disse, não explica como. Você obteve evidências que eu não consegui encontrar em 8 anos de busca. Aquela fotografia de Vitor no iate, como você a conseguiu? Porque comecei em um lugar diferente, Olivia explicou. Você estava olhando para o desaparecimento de Lívia de dentro para fora, examinando seus movimentos, seus contatos, as últimas pessoas a vê-la. Eu comecei de fora para dentro, seguindo o dinheiro. Ela retirou um documento dobrado de seu bolso e o colocou ao lado do pingente. Esta é uma análise financeira de transações entre Tecnologias Valente e uma série de empresas de fachada durante os 6 meses antes de Lívia desaparecer. O padrão mostra transferências sistemáticas de fundos para entidades eventualmente ligadas a sindicatos de crime organizado com operações em tráfico humano. A expressão de Eduardo endureceu. Vitor estava lavando dinheiro através da minha empresa. Sim, Olivia confirmou. E Lívia descobriu. Ela estava compilando evidências, construindo um caso para apresentar a você e, potencialmente, às autoridades federais. Mas alguém dentro da Valente estava monitorando suas atividades. Doutora Marta Castro, Eduardo disse sombriamente. Ela foi trazida por Vitor originalmente, embora tenha trabalhado diretamente para mim desde sua partida. Ela tem liderado o processo de triagem para a busca da Virgem. Ela ainda trabalha para ele, Olivia revelou. Interceptei comunicações entre eles tão recentemente quanto ontem. Ela tem sido os olhos e ouvidos dele dentro da sua organização por anos. Eduardo levantou-se abruptamente, cruzando até uma pintura na parede. Ele a girou para revelar um cofre que abriu com eficiência prática. De dentro, retirou uma pasta grossa. Minha própria investigação, ele explicou, espalhando documentos. Pela mesa. 8 anos de trabalho, e nunca fiz a conexão com Marta. Ela tem me afastado de pistas cruciais todo esse tempo. Conforme comparavam notas, um quadro mais completo começou a emergir. Vitor Reis havia estado usando o sucesso inicial da Valente e operações comerciais legítimas como cobertura para lavar dinheiro de empreendimentos criminosos. Quando Lívia descobriu evidências dessas atividades, ela se tornou um risco que precisava ser eliminado. Mas eles não a mataram, Olivia disse, sua voz baixando para quase um sussurro. Fizeram algo pior. Eduardo olhou para cima bruscamente. O que você quer dizer? Olivia retirou a peça final de evidência de sua bolsa, um pendrive que ela colocou cuidadosamente na mesa. Isto contém registros médicos de uma instalação privada em Florianópolis, operada por associados de Vitor Reis. Registros de uma paciente admitida há 8 anos, mantida em coma, induzido enquanto era usada como alavancagem contra ameaças potenciais à operação deles. Eduardo olhou fixamente para o drive, suas mãos tremendo ligeiramente pela primeira vez desde que Olivia o havia conhecido. Você está dizendo... Lívia pode ainda estar viva, Olivia confirmou suavemente. Mantida em cativeiro como uma apólice de seguro contra você ou qualquer outra pessoa que possa ameaçar a operação de Vitor. Enquanto ela permanecesse desaparecida, em vez de confirmada morta, ela poderia ser usada como alavancagem se necessário. A revelação pairou entre eles no ar carregado de tempestade. Por um momento, a fachada cuidadosamente construída de Eduardo rachou completamente,
emoção crua surgindo, esperança, raiva e uma terrível vulnerabilidade. Se isso for verdade, ele disse, sua voz mal audível acima da chuva, então minha proposta de busca por virgem funcionou exatamente como pretendido. Ela trouxe à tona não apenas informações sobre Lívia, mas, potencialmente, um caminho para encontrá-la. Sim, Olivia concordou, mas também colocou Vitor em alerta máximo. A esta altura, ele sabe que me encontrei com você privadamente. Ele estará se movendo para neutralizar tanto a ameaça que represento, quanto potencialmente realocar Lívia, se ela de fato ainda estiver viva. Eduardo se recompôs, o estrategista empresário reassumindo o controle sobre o homem emocional. Então, precisamos agir rapidamente. O anúncio de que você foi selecionada como minha candidata virgem se torna público amanhã de manhã. Isso forçará a mão de Vitor. E estaremos prontos. Olivia assentiu. Enquanto solidificavam seu plano, nenhum dos dois notou a pequena luz vermelha piscando sob a borda da mesa de Eduardo. Um dispositivo de vigilância secundário que permaneceu ativo apesar do bloqueador de sinal, transmitindo toda a conversa para outro local. Em sua propriedade em Angra dos Reis, Vitor Reis assistia à transmissão com crescente alarme. Ele imediatamente alcançou seu telefone, discando uma linha segura. Mudança. De planos, ele ordenou. A mulher Ribeiro sabe demais. E Negrão sabe sobre a instalação. Precisamos mover o ativo imediatamente. Enquanto a tempestade continuava pela noite, 3 forças separadas se preparavam para uma confrontação 8 anos em construção. Eduardo e Olivia formando uma aliança incômoda, construída sobre laços de sangue recém-descobertos, Vitor mobilizando recursos para proteger seu império de segredos, e em algum lugar entre eles, doutora Marta Castro jogando seu próprio jogo, com lealdades ainda a serem totalmente reveladas. Amanhã traria não apenas o anúncio público da candidata selecionada de Eduardo, mas o início de uma corrida desesperada para alcançar Lívia antes que ela desaparecesse nas sombras mais uma vez. Desta vez, talvez, permanentemente. Amanhã chegou com inesperada clareza, a tempestade tendo se esgotado durante a noite, deixando para trás um céu cristalino e o aroma fresco de terra lavada pela chuva. Conforme planejado, o comunicado à imprensa de Eduardo entrou no ar exatamente às 7h06 da manhã, horário de Brasília. O CEO da Tecnologias Valente, Eduardo Negrão, anuncia a seleção da candidata final para sua controversa proposta. A participante selecionada, cuja identidade permanece confidencial por acordo mútuo, se encontrará com o Sr. Negrão em um local não divulgado esta noite. Toda a documentação legal foi finalizada e a quantia prometida de $10 milhões foi colocada em custódia. O anúncio provocou reação imediata nas redes sociais e veículos de notícias. A especulação sobre a identidade da mulher selecionada se espalhou como fogo selvagem, com investigadores da internet tentando rastrear os movimentos de Eduardo em busca de pistas. Enquanto isso, na ilha privada, Eduardo e Olivia se preparavam para o que provavelmente seria o dia mais perigoso de suas vidas. Vitor mordeu a isca, Eduardo confirmou, revisando comunicações criptografadas em um tablet especializado. Sua equipe de segurança está se mobilizando. Jatos particulares registrando planos de voo para Florianópolis, atividade incomum na instalação que você identificou. Olivia assentiu, sua expressão determinada, enquanto verificava novamente o equipamento especializado que haviam preparado durante as primeiras horas da madrugada. Então procedemos conforme planejado. Viajarei publicamente como sua candidata, selecionada, o movimento de distração que todos estarão observando. Você tomará a rota secundária que discutimos. Se algo der errado, Eduardo advertiu, aborte imediatamente. Vitor não hesitará em eliminar qualquer um de nós se ele se sentir encurralado. Venho me preparando para esta confrontação por anos, Olivia lembrou-lhe. Não cheguei tão longe para recuar agora. O que nenhum dos dois disse em voz alta foi a fragilidade de sua aliança recém-formada. A revelação de sua conexão
de sangue havia mudado a dinâmica entre eles. Mas anos de suspeita e propósito solitário não se dissolvem da noite para o dia. A confiança permanecia tentativa, cada um ainda abrigando planos de contingência privados, caso a lealdade do outro vacilasse. Enquanto Olivia arrumava seus pertences, ela pausou à vista de seu reflexo no espelho do banheiro. Por trás de seu exterior composto, emoções conflitantes guerreavam dentro dela. A prima que nunca conheceu poderia ainda estar viva, uma mulher cujo rosto conhecia apenas de fotografias, cuja voz nunca havia ouvido. A possibilidade a enchia tanto de esperança quanto de apreensão. Se conseguissem encontrar e resgatar Lívia, o que então? Haveria um lugar para Olivia nesta família fraturada que havia passado anos investigando? Enquanto isso, Eduardo isolou-se, em seu escritório, fazendo preparações finais próprias. Ele abriu um compartimento escondido em sua mesa e removeu vários itens. Uma pistola, que verificou metodicamente antes de prender em um coldre de ombro. Um passaporte sob uma identidade assumida. E uma pequena bolsa de veludo contendo o anel de casamento de sua avó, um talismã que manteve próximo desde o desaparecimento de Lívia, uma promessa a si mesmo de que um dia o devolveria a ela. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Doutora Marta Castro estava parada na porta, seu sorriso profissional não alcançando bem seus olhos. "O jato está pronto, Sr. Negrão", ela anunciou. "E os protocolos de segurança para a partida pública da senhorita Ribeiro estão no lugar." Eduardo a estudou com nova consciência, vendo não a confidente confiável de 8 anos, mas a espiã incorporada de Vítor. A traição doía mais do que ele havia antecipado. "Obrigado, Marta. Você sempre foi minuciosa." "Tem sido meu prazer servir como sua consultora psicológica", ela respondeu suavemente. "Especialmente em um projeto tão incomum." "De fato", Eduardo disse, combinando seu tom neutro. "Seus insights têm sido inestimáveis." Quando Marta virou-se para sair, Eduardo acrescentou casualmente: "Ah, e Marta, por favor, avise a Vítor que estou ansioso por nossa reunião." Sua expressão composta falhou por apenas um momento. Uma microexpressão de choque rapidamente mascarada, antes que ela assentisse e se retirasse. No momento em que ela saiu, Eduardo ativou uma linha segura para Olivia. "Castro está comprometida", ele disse sem preâmbulo. "Precisamos nos mover agora. Ela vai avisar Vítor que sabemos sobre seu envolvimento." 3 horas depois, Olivia partiu da ilha via helicóptero, cercada por pessoal de segurança visível. Um movimento conspícuo projetado para atrair atenção e vigilância. Ela usava grandes óculos escuros e um lenço que parcialmente obscurecia seu rosto, interpretando o papel da mulher misteriosa cuja virgindade comandava um preço de $10 milhões. O frenesi midiático foi imediato e intenso. Helicópteros de redes de notícias tentaram seguir sua jornada. As redes sociais explodiram com especulações sobre sua identidade. E manifestantes se reuniram do lado de fora da sede da Tecnologias Valente em São Paulo. O espetáculo forneceu cobertura perfeita para Eduardo, que partiu via uma doca de barco oculta no lado oposto da ilha, embarcando em uma jornada muito mais discreta em direção a Florianópolis. Enquanto isso, em uma instalação médica estéril aninhada nas montanhas de Santa Catarina, uma equipe de profissionais trabalhava com eficiência urgente para preparar uma paciente para transferência. A mulher, pálida por anos sem luz solar, jazia inconsciente em uma maca, monitorada por equipamentos sofisticados, enquanto eles a preparavam para o que provavelmente seria uma jornada difícil. "Sinais vitais estáveis", relatou um dos funcionários médicos. "Mas devo enfatizar que movê-la após um coma tão prolongado acarreta riscos significativos." "Os riscos de mantê-la aqui são maiores", respondeu um homem de cabelos grisalhos em um terno caro, um dos associados mais confiáveis de Vítor. "Prepare o transporte médico imediatamente. Temos uma janela de 4 horas antes que Negrão potencialmente alcance o espaço aéreo regional." Em um jato particular em algum lugar sobre o Atlântico,
Olivia revisava os detalhes finais de seu plano com um dos agentes de segurança mais confiáveis de Eduardo, um ex-oficial de inteligência que vinha conduzindo uma investigação independente sobre o desaparecimento de Lívia por anos, desconhecido até mesmo pela doutora. Castro, o avião de Negrão está mantendo silêncio de rádio conforme planejado, ele confirmou. Se nosso cronograma estiver correto, ele chegará à instalação aproximadamente 2 horas antes que a equipe de Vitor possa completar a transferência. Olivia assentiu, estudando imagens de satélite da instalação em um tablet seguro. E nossa equipe digital? Eles penetraram com sucesso no sistema de segurança da instalação. Teremos olhos dentro até o momento em que você pousar em Florianópolis. O plano era intrincado, mas dependia de uma compreensão fundamental da psicologia de Vitor. Ele esperaria que Eduardo viesse diretamente por Lívia, uma vez que soubesse sua localização. O que ele não anteciparia era a abordagem separada de Olivia, não como distração, mas como operativa principal. Enquanto os recursos de Vitor se concentravam em interceptar Eduardo, Olivia entraria na instalação através de um ponto de acesso de manutenção identificado, através de meses de análise cuidadosa dos planos estruturais do edifício. Conforme seu jato começava sua descida em direção a Florianópolis, Olivia fechou os olhos brevemente, centrando-se para o que estava por vir. Ela havia treinado para este momento: condicionamento físico, planejamento tático, preparação psicológica, mas nada poderia prepará-la completamente para a realidade emocional de potencialmente encarar face a face a prima, cujo destino havia se entrelaçado com seu próprio propósito. À meia-noite, todas as peças estavam em posição. Eduardo havia chegado a Florianópolis sob seu pseudônimo, viajando de carro particular em direção à instalação alpina com uma pequena equipe de pessoal de segurança de elite. As forças de Vitor haviam estabelecido um perímetro ao redor dos principais pontos de acesso, antecipando sua chegada, e Olivia, vestida no uniforme da equipe de manutenção da instalação, aproximava-se da aldeia adjacente a pé, usando o sistema de drenagem pluvial mapeado em sua pesquisa. A instalação em si era uma maravilha de luxo discreto e tecnologia, médica, ostensivamente um retiro de bem-estar para os ultra-ricos, na realidade um lugar onde pessoas inconvenientes poderiam ser mantidas em estados medicamente induzidos por anos, enquanto ainda recebiam excelentes cuidados físicos, perfeito para abrigar um refém cuja saúde permanecia valiosa. Olivia acessou o edifício através de um corredor utilitário subterrâneo, contornando a primeira camada de segurança usando credenciais compradas meses antes de um ex-funcionário descontente. O verdadeiro desafio viria dentro, onde sistemas biométricos e pessoal armado guardavam as áreas mais sensíveis. Enquanto isso, Eduardo deliberadamente acionou um alarme de perímetro, criando a distração de que precisavam. As forças de segurança de Vitor responderam imediatamente, mobilizando-se em direção à aparente invasão, exatamente como planejado. O que eles não haviam planejado era a agenda independente da doutora Marta Castro. Enquanto as forças de Vitor se engajavam com a abordagem diversionária de Eduardo, Marta acessou a instalação através de suas próprias credenciais legítimas, movendo-se com pressa intencional em direção à ala médica segura, onde Lívia estava sendo preparada para transporte. Dentro desta ala, Olivia encontrou seu primeiro guarda armado. Anos de treinamento assumiram o controle enquanto ela o incapacitava com eficiência precisa, garantindo seu cartão de acesso e continuando mais profundamente na instalação. De acordo com a inteligência que haviam reunido, Lívia estaria em uma suíte especializada no final do corredor leste, um espaço equipado com sistemas de suporte de vida de longo prazo e monitoramento médico regular. Ao dobrar a esquina final, Olivia se deparou com Marta Castro. Por um momento, ambas as mulheres ficaram congeladas, calculando ameaças e opções. Então, inesperadamente, Marta levantou suas mãos em um gesto de rendição. "Não estou aqui para detê-la", ela disse calmamente. "Estou aqui para ajudar." Olivia manteve sua postura defensiva. "Você tem trabalhado para Vitor por anos." "Sim", Marta reconheceu. "E antes disso,
Trabalhei para pessoas que fazem Vitor parecer um amador. Pessoas que me transformaram em um ativo quando eu era pouco mais que uma criança. Tenho jogado um jogo muito longo, senhorita Ribeiro. Ou devo dizer, senhorita Negrão. O entendimento surgiu lentamente. Você não é apenas uma espiã. Você é contra-inteligência. Marta assentiu levemente. Infiltrada para monitorar a operação de Vitor de dentro. Não podia agir contra ele diretamente sem comprometer objetivos maiores. Mas venho deixando migalhas por anos, pistas sutis nas informações que filtrava, ajudando a guiar a investigação de Eduardo em direção à verdade, sem expor minha posição. Por que se revelar agora? Olivia exigiu, ainda desconfiada. Porque a operação está chegando ao seu estágio final, Marta respondeu. E porque Lívia não tem muito tempo. Eles têm reduzido gradualmente as drogas que a mantêm no coma induzido. Uma vez que ela esteja acordada o suficiente para ser transportada, Vitor planeja movê-la para uma instalação onde nem você, nem Eduardo jamais a encontrarão. Antes que Olivia pudesse responder, alarmes soaram por todo o edifício. Protocolos de emergência haviam sido ativados, provavelmente em resposta à invasão mais agressiva de Eduardo no perímetro. Precisamos nos mover agora, Marta insistiu. O quarto de Lívia é a terceira porta à direita. A equipe médica foi evacuada devido à violação de segurança. Temos minutos no máximo antes que a equipe de extração de Vitor chegue. Juntas, elas correram pelo corredor, usando as credenciais de Marta para desbloquear a suíte médica segura. Dentro, banhada no brilho suave de equipamentos de monitoramento, estava uma mulher que Olivia havia visto apenas em fotografias. Lívia Negrão, mais magra, mais pálida, mas inconfundivelmente viva. Seu cabelo ruivo havia crescido longo durante seu cativeiro, emoldurando um rosto que guardava uma notável semelhança tanto com Eduardo quanto, mais distantemente, com a própria Olivia. A conexão familiar era inegável. Ela está estável, mas fortemente sedada, Marta explicou, avaliando rapidamente o equipamento médico. Não podemos simplesmente desconectá-la. A retirada precisa ser gerenciada cuidadosamente. Lá fora, os sons de conflito intensificaram-se. Tiros, comandos, gritados. Os passos pesados de equipes táticas convergindo para sua posição. A diversão de Eduardo havia escalado para uma confrontação completa com as forças de segurança de Vitor. Olivia ativou seu dispositivo de comunicação seguro. Pega para Oráculo. Temos o pacote. Ala Médica Leste, Suíte 307. Precisamos de suporte médico imediato para transporte. Entendido, veio a resposta tensa de Eduardo, o ruído de fundo sugerindo que ele estava no meio do conflito. Desengajando do confronto e movendo para sua posição com equipe médica. Aguente firme. Marta já estava preparando Lívia para movimento, ajustando cuidadosamente níveis de medicação e desconectando o monitoramento não essencial. Teremos uma breve janela quando os geradores de backup ligarem, ela explicou. Os sistemas de segurança reiniciarão por aproximadamente 40 segundos. Como se fosse uma deixa, as luzes piscaram. Então estabilizaram em intensidade mais baixa enquanto a instalação mudava para energia de emergência. Marta gesticulou em direção à porta. Agora! Elas manobraram a maca de Lívia para o corredor exatamente quando Eduardo apareceu na extremidade distante, com 2 homens em trajes táticos e uma mulher em trajes médicos. Seus olhos fixaram-se primeiro em Lívia. Um momento de emoção profunda, cruzando suas características, geralmente controladas, antes de notar a presença de Marta com óbvio alarme. Ela está conosco, Olivia chamou, continuando a mover. A maca para frente. Explicarei depois. Não havia tempo para discussão. O profissional médico rapidamente avaliou a condição de Lívia enquanto a equipe tática garantia sua rota de saída. Juntos, eles navegaram pelo caminho de evacuação de emergência da instalação em direção a uma doca de carregamento onde um veículo de transporte médico aguardava. Justo quando alcançaram o corredor final, Vitor Reis apareceu, flanqueado por guardas armados. Eduardo,
Ele disse, sua voz carregando a calma autoridade de um homem acostumado ao poder. Este melodrama é desnecessário. Ambos sabemos que existem maneiras mais civilizadas de resolver desacordos comerciais. A expressão de Eduardo endureceu enquanto ele dava um passo à frente da maca de Lívia de forma protetora. Isso deixou de ser sobre negócios no momento em que você pegou minha irmã. Eu a mantive segura, Vitor rebateu suavemente. Confortável, bem cuidada, as alternativas teriam sido muito menos agradáveis para todos os envolvidos. Segura? A voz de Eduardo rachou com emoção raramente exibida. Você roubou 8 anos da vida dela. Você a manteve inconsciente, escondida como um objeto. Vitor suspirou, como se desapontado com a resposta emocional de Eduardo. Ela descobriu coisas que teriam destruído nós dois. A fundação da Valente foi construída com dinheiro que não suportaria escrutínio. Sua preciosa reputação, seu legado, tudo teria desmoronado se ela tivesse ido a público. Então você a sacrificou para proteger a si mesmo. Olivia interrompeu, movendo-se para ficar ao lado de Eduardo. E para manter alavancagem sobre qualquer um que pudesse ameaçar sua operação. Vitor a estudou com interesse calculado. A misteriosa prima. Você tem sido bastante minuciosa em sua investigação, senhorita Negrão. Um traço familiar, parece. Esta incapacidade de deixar as coisas em paz. O impasse se estendeu tenso com tensão, nenhum dos lados disposto a recuar. Então, inesperadamente, Marta deu um passo à frente. Acabou, Vitor, ela disse calmamente. As evidências já foram protegidas e distribuídas para múltiplas agências de aplicação da lei. Suas contas foram congeladas, seus associados identificados. Esta instalação está cercada não apenas pela equipe de Eduardo, mas por agentes da Polícia Federal, esperando meu sinal. O choque registrou-se brevemente no rosto de Vitor antes que sua compostura retornasse. Você tem jogado um jogo longo. Marta, mais longo do que você imagina, ela confirmou. O que aconteceu a seguir se desenrolou com velocidade vertiginosa. Vitor lançou-se para uma arma escondida. Eduardo moveu-se para proteger Lívia. Tiros irromperam de múltiplas direções. E no caos, Olivia se viu tomando uma decisão em fração de segundo que alteraria todas as suas vidas irrevogavelmente. Na sequência, enquanto autoridades brasileiras garantiam a instalação e profissionais médicos atendiam aos feridos, Eduardo sentava-se ao lado da cama de Lívia em um quarto de hospital privado, segurando sua mão enquanto ela começava o lento processo de emergir de seu longo sono químico. Olivia estava de pé junto à janela, observando o nascer do sol, pintar os picos das montanhas em tons de ouro e rosa. Ela precisará de reabilitação extensiva, o médico havia explicado. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. A jornada de volta será desafiadora, mas com suporte adequado, há toda razão para esperar recuperação significativa. Eduardo não havia deixado o lado de Lívia desde que chegaram ao hospital. A máscara do empresário calculista havia caído completamente, revelando o irmão que havia passado 8 anos procurando sua irmã perdida. Obrigado, ele disse simplesmente, olhando para Olivia. Por encontrá-la quando eu não pude. Por arriscar tudo. Olivia assentiu, emoções complexas demais para palavras apertando sua garganta. Ela é família, ela finalmente conseguiu dizer. Conforme a luz da manhã preencheu o quarto, os dedos de Lívia contraíram-se levemente no aperto de Eduardo. Suas pálpebras tremeram, então abriram-se lentamente, revelando os mesmos olhos âmbar impressionantes que haviam ajudado Eduardo a reconhecer Olivia como família. Confusão, medo e desorientação nublavam seu olhar até que se fixou no rosto de seu irmão. Eduardo? Sua voz era quase inaudível, áspera após anos de desuso. Estou aqui, Li, ele sussurrou, lágrimas escorrendo sem vergonha pelo seu rosto. Eu te encontrei. Você está segura agora. Seu olhar desviou-se além dele para onde Olivia estava de pé. Uma pergunta formou-se em seus olhos. Esta é Olivia, Eduardo explicou gentilmente. Nossa prima. Ela ajudou a te trazer para casa.
Lábios de Lívia curvaram-se na mais leve sugestão de um sorriso. A primeira conexão humana genuína que ela havia experimentado em 8 anos de inconsciência forçada. Naquele momento, 3 membros afastados de uma família fraturada começaram o processo tentativo de cura, não apenas do trauma imediato, mas de gerações de segredos, exclusão e verdades enterradas. Fora do hospital, a mídia mundial explodiu com a história. A proposição ultrajante de virgem do bilionário da tecnologia, Eduardo Negrão, revelada como um ardil elaborado para resgatar sua irmã há muito desaparecida. Empreendimento criminoso, operando dentro de instalação médica de elite exposto, investigação financeira internacional lançada sobre operação de lavagem de dinheiro. A narrativa pública nunca capturaria a complexidade total do que havia ocorrido. As motivações entrelaçadas, os custos pessoais, a redenção tentativa encontrada na sequência de obsessão e isolamento. Para Eduardo, a fachada cuidadosamente construída de controle havia desmoronado, revelando uma capacidade de conexão que ele havia enterrado sob anos de propósito exclusivo. Para Olivia, a reivindicação de sua investigação veio com complicações emocionais inesperadas, a percepção de que encontrar a verdade era apenas o começo de uma jornada muito mais longa. E para Lívia, despertar de seu longo pesadelo significava confrontar um mundo que havia continuado sem ela, um irmão transformado. Por sua busca por ela, uma prima que ela nunca soube que existia, e a perspectiva intimidadora de reclamar uma vida interrompida em seu auge. Conforme os dias se transformaram em semanas e a recuperação de Lívia progrediu, os 3 Negrão forjaram novos laços, tentativo a princípio, então fortalecendo com propósito compartilhado. Eduardo afastou-se das tecnologias valente, priorizando família sobre império pela primeira vez em sua vida. As habilidades analíticas de Olivia encontraram novo propósito em ajudar a reestruturar as operações da empresa, descobrindo e corrigindo o dano que a influência de Vitor havia causado ao longo dos anos. E Lívia, uma vez forte o suficiente para falar longamente, revelou que durante seu cativeiro ela havia permanecido parcialmente consciente em momentos, presa em um estado crepuscular entre consciência e sono induzido. Eu ouvia coisas, ela explicou, conversas, planos, informações que eles nunca perceberam que eu estava processando. Essas informações provaram-se cruciais para desmantelar o que restava da rede de Vitor e trazer justiça àqueles que haviam facilitado seu cativeiro. A família que uma vez havia sido fraturada por segredos e silêncio, agora se unia em propósito, sua força combinada maior que a soma de suas buscas individuais pela verdade. 6 meses após o resgate de Lívia, enquanto ela dava seus primeiros passos sem ajuda na fisioterapia com Eduardo e Olivia, assistindo orgulhosamente, ela expressou a questão que havia pairado não dita entre eles. O que acontece agora? Ela perguntou. Depois da justiça, depois da cura. O que será de nós? Eduardo, antes a personificação do poder isolado, alcançou as mãos de ambas as mulheres. Redefinimos o que família significa, ele disse simplesmente. Juntos. A jornada à frente permanecia incerta. Recuperação nunca segue uma linha reta e trauma deixa feridas que mesmo o tempo luta para curar completamente. Mas nos momentos quietos entre os desafios, nas risadas genuínas que começaram a ecoar pela casa antes estéril de Eduardo, nos laços gradualmente fortalecedores entre 3 pessoas que haviam se encontrado através de perda e determinação, surgiu algo que nenhum deles havia verdadeiramente possuído antes: pertencimento. E talvez isso, mais que justiça ou verdade ou mesmo liberdade, fosse a redenção mais profunda de todas. Caros ouvintes, esperamos que tenham sido tocados pela jornada de Eduardo, Olivia e Lívia, uma história de segredos, determinação e o poder curativo dos laços familiares. Para mais narrativas emocionalmente cativantes que exploram as complexidades dos relacionamentos humanos, criamos uma playlist especial que você pode encontrar clicando à sua esquerda. Se esta história tocou seu coração, por favor,
Tire um momento para se inscrever em nosso canal e deixar um like neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que mergulham nos mistérios e conexões mais profundos da vida. Que segredos você arriscaria tudo para descobrir? Que fronteiras você